alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso amigo intérprete é o Val e a gente está aqui hoje para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. A gente vem estudando muitas coisas da botânica. A gente já falou de flor, de caule, de raiz, de folha e agora faltam os frutos e as sementes para a gente poder estudar. E esse é o assunto da aula de hoje. Mas antes de qualquer coisa, nós temos aqueles lembretes importantes, keep in mind, que é para não esquecer. Utilizar todos os seus recursos que você tem para poder aprender. Então, assista às videoaulas, usa seu livro didático impresso ou em PDF. Se você não tem, pede para algum aluno da sua sala tirar uma foto do capítulo que a gente está estudando para você poder ler. Ou então manda uma mensagem para o seu professor, ou o dia que você for na escola buscar atividade, pede para eles tirarem um xerox do livro para você e aí você pode usar esse material. Você também pode conversar com o seu professor lá no mural do Classroom. Você pode tirar todas as suas dúvidas por lá. Então aproveite todos esses canais. Para você que tem acesso ao Classroom, entra naquela atividade que tem no primeiro link. Lá tem uma perguntinha bem fácil e também vai validar a sua presença. Então responde lá bem certinho depois dessa aula e aí tudo vai ficar certo. Se você não tem acesso aos aplicativos, pegue as atividades impressas que a escola está disponibilizando. Seu professor faz com todo amor, com todo carinho, então vai lá, busca, se dedica, responde todas as perguntas. Responde a caneta, porque o professor consegue corrigir de uma forma mais produtiva. E aí depois devolva na escola para que ele possa corrigir. Não se esqueça de sorrir quando você for fazer essas atividades. Por mais difícil que esteja, dê o seu melhor, que você não vai se arrepender depois. Agora é o momento de você se esforçar para ter os seus resultados. Vamos começar essa aula? Bora! Os nossos objetivos hoje são relembrar o processo de fecundação das flores, que isso é que vai dar origem ao nosso objeto de estudo de hoje, que são os frutos. E a gente vai conhecer as partes dos frutos e das sementes que estão dentro deles. A gente vai entender como ocorrem os processos de dispersão e germinação das sementes, que aí vai gerar novas plantas. Para isso, você precisa estar com o seu caderno em mãos. Já pegou ele? Se você não pegou, corre lá, pega caderno, canetinha, lápis, tudo que a gente vai usar na aula de hoje e vamos começar agora. Quando a gente falou na aula passada de flores, eu expliquei para você o processo de fecundação que existe na reprodução. A gente vai ter esse processo após a união dos gametas. Da onde surgem os gametas? O grão de pólen, que é feito aqui na pontinha da antera, entra lá na pontinha do estigma e desce pelo estilete, até chegar lá no ovário. Quando ele chega no ovário, ele encontra o óvulo. E aí ele fecunda e gera um embrião e uma semente que vai proteger esse embrião. A fecundação vai estimular o desenvolvimento da parte feminina da flor e é onde vai dar origem ao fruto, que vai proteger essas sementes. A gente vai entender hoje que nem todos os frutos se desenvolvem a partir da parte feminina, mas a maioria vai se desenvolver a partir do ovário, que está ali. O fruto é um órgão exclusivo de angiosperma. A gente não viu isso em nenhum outro grupo de planta. É uma característica exclusiva e revolucionária desse grupo. Ele é formado principalmente do desenvolvimento do ovário da flor, como eu falei para você. E ele vai proteger as sementes e auxiliar na dispersão. E aí aqui embaixo eu tenho uma foto de uma flor que está dando origem a um fruto. Sim, a abobrinha é um fruto. Por mais que as pessoas chamem de legume, de vegetal, é um tipo de fruto, porque dentro dela vão ter sementes e ela se originou a partir do ovário da flor. Então, a gente vai entender que tem muita coisa que você diz que é legume e, na verdade, é fruto. O fruto tem algumas partes. Geralmente, eles são compostos de pericarpo e semente. Como assim? Se a gente pega o abacate, ali na TV você tem a imagem do abacate, mas eu trouxe um abacate para te mostrar. O abacate, quando a gente corta ele no meio, fica mais fácil de visualizar as partes dele. Ele vai ter uma parte que a gente vai chamar de epicarpo. O epicarpo é a casquinha do fruto.
Aí ele vai ter uma outra parte que é o mesocarpo, que é a parte onde tem polpa. E aí ele vai ter uma parte que a gente vai chamar de endocarpo, que é onde vai estar guardada a semente, lá embaixo. Então, se você analisar, ele tem uma textura um pouquinho diferente. E esse vai ser o endocarpo. Então, o fruto tem epicarpo, que é onde é a casca, mesocarpo, onde é a polpa, e endocarpo, onde fica a semente. Certo? A gente vai falar mais sobre isso e eu vou contar para você as partes da semente daqui a pouquinho. Agora, voltando para a nossa tela, a gente vai ver aqui, ó, as explicações dos nomes. Então, se você quiser depois anotar no seu caderno, você pode ficar à vontade e fazer o desenho lá e anotar os nomes das partes do fruto. Aí o fruto, ele vai ter, em alguns casos, um endocarpo rígido. Aquela parte que está perto da semente, ela vai ser um pouquinho mais dura e vai dar origem a um caroço, igual na semente do pêssego e da manga. Dentro do caroço, a gente vai ter a semente, que vai se formar pelo desenvolvimento do ovário, que a gente viu lá do óvulo dentro da flor. E dentro desse caroço é onde vai estar o embrião, que vai estar protegido pela semente. Então, o endocarpo pode se diferenciar em algumas plantas, em alguns frutos. E a gente tem dois exemplos aqui, que é a manga e o pêssego. E agora temos uma atividade. Um fruto é composto por 3 camadas. A mais externa é denominada de, uma intermediária chamada de, e a mais interna que reveste o fruto e recebe o nome de. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica os nomes que completam respectivamente esses espaços acima. Então lembra do que eu te falei dos nomes das partes do fruto para poder responder aqui e depois assinalar qual é a resposta correta. E daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta e agora a gente vai responder juntos essa atividade. Eu sei que você já fez aí, então agora eu vou contar para quem não fez a resposta para você poder ver se a sua está certa. A alternativa que responde melhor essa questão é a alternativa da letra D, porque o epicarpo é a parte mais externa do fruto, é a casca. O mesocarpo é a parte da polpa, aquela parte que a gente come. E o endocarpo é a parte onde vai estar a semente. A gente vai ver mais exemplos daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar de frutos partenocárpicos. Frutos partenocárpicos são frutos que se desenvolvem de um ovário que não foi fecundado. Então a gente tem aqui uma banana. A banana é um exemplo de um fruto que não tem seu ovário fecundado. E aí ela não tem sementes. Quando uma bananeira vai produzir seus frutos, eles são provenientes de ovários que não sofrem fecundação. E aí você pode olhar dentro da banana e falar assim, ah, mas tem aquela semente. Não, não é uma semente, porque banana não tem semente. Tá, e aí como que ela é angiosperma e ela se reproduz sem semente? Ela vai se reproduzir a partir do rizoma, que é aquele caule que fica embaixo da terra, e aí ele vai projetar novos caules para cima. E aí a gente vai ter as folhas modificadas, e aí a gente vai ter o fruto que vai sair lá do coração da banana. Então, a banana é um exemplo de fruto que não tem semente. E como que a gente chama esse fruto? Fruto partenocárpico, ok? Vamos continuar agora. E a gente vai falar de frutos acessórios, que são frutos que são formados pelo desenvolvimento de outras partes da flor. Se você olhar aqui no desenho, na aula passada, quando a gente falou de estruturas reprodutivas da flor, eu mostrei para você o carpelo e mostrei para você o óvulo. Embaixo do óvulo, a gente tem o receptáculo floral. E aí eu te contei que o receptáculo floral estava bem pertinho do pedúnculo, que é o cabinho da flor. Tem alguns frutos que eles vão se desenvolver não do ovário que está aqui em cima, e sim do receptáculo que está aqui embaixo. Como exemplo, eu trouxe para mostrar para vocês a maçã. A maçã, ela tem o desenvolvimento dela do receptáculo da flor, que é a parte de baixo. Então, se você tiver um pé de maçã em casa, você pode observar quando começar a crescer a maçã a partir da flor. A semente dela vai estar guardadinha aqui dentro, mas essa parte que vai estar em volta dela não é o ovário, é o receptáculo. E aí a gente pode perceber que tem vários frutos que são provenientes do receptáculo. A maçã, a pera, a gente vai ver que tem outros exemplos, por exemplo, o caju. E esse tipo de fruto vão ter características diferentes, vão ter sabores diferentes, porque eles são provenientes de partes diferentes das flores. E agora, continuando, tem um exercício para fixar tudo isso. Os frutos são órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários, após a fecundação dos seus óvulos. Entretanto, podem ocorrer a formação de frutos sem que tenha ocorrido a fecundação. Como exemplo temos, letra A banana, letra B, o abacate, letra C, o caju e letra D, a acerola. Pensa, responde no seu caderno e eu já volto.
Voltamos, galera! E esse exercício era o mais fácil da história. Porque eu acabei de contar pra você que frutos que não têm fecundação são aqueles frutos sem sementes. E a gente descobriu que a banana é um exemplo desse tipo de fruto. Então estava muito simples. Agora a gente vai continuar falando dos frutos acessórios. E eu trouxe para mostrar para você o caju. A parte gordinha, carnosa, que tem um sabor característico do caju, ele é resultado do desenvolvimento do pedúnculo da flor. O pedúnculo eu te contei que é o cabinho. Então, no caso desse tipo de planta, o cabinho da flor é que vai se desenvolver, vai inchar e vai ter substância nutritiva. A semente, na verdade, o fruto verdadeiro do caju é o que a gente acha que é uma semente, que é a castanha. A castanha, nesse caso, é um fruto verdadeiro e ela fica do lado de fora. É uma adaptação diferente desse fruto, ele é característico de regiões mais quentes e aí ele desenvolveu isso porque no habitat que ele estava era uma condição boa para a planta. Então, diferente das outras que se desenvolvem do ovário ou então do receptáculo floral, como eu falei para vocês. E ali tem a castanha, que é bem gostosa, by the way. E aí, outros tipos de frutos acessórios que a gente tem, como exemplo, é o morango. A parte suculenta que a gente come, tanto da maçã e da pera e do morango, é resultado do desenvolvimento do receptáculo floral. E aí, o fruto verdadeiro, na parte da maçã e da pera, que eu te mostrei, é o que reveste a semente. Então, é o que está em volta. No caso do morango, o fruto verdadeiro se forma na superfície da parte suculenta. Então, o fruto do morango são todos os pontinhos que estão aqui, ó. Cada pontinho é um frutozinho. E aí, lá na flor, o que se desenvolve é o receptáculo floral, que é essa partezinha aqui do meio. Essa outra parte é a parte reprodutora. Então, a gente pode perceber que tem vários frutos que se desenvolvem de partes diferentes das flores. E é por isso que a gente tem uma diversidade de sabor, de característica, de suculência dentro dos frutos. E agora tem mais uma atividade. Essa é fácil. Assinale a alternativa que apresenta, do ponto de vista dos botânicos, apenas frutos. Na letra A, a gente tem laranja, vagem e beterraba. Na letra B, a gente tem batata, maçã e laranja. Na letra C, a gente tem tomate, pepino e laranja. E na letra D, a gente tem pepino, beterraba e uva. Pensa aí, qual dessas opções só tem frutos do ponto de vista dos botânicos? Responde no seu caderno e a gente já volta.
Estamos de volta, galera! E esse exercício também estava muito simples. Você tinha que me dizer quais são os exemplos de frutos que a gente tem que são analisados pelos botânicos. A gente tem como resposta certa a letra C, o tomate, o pepino e a laranja. Todos eles vão ter a semente dentro deles, vão se desenvolver do ovário da flor e eles vão ter a função de dispersar as sementes depois e protegê-las até elas ficarem maduras. Agora a gente vai falar da semente em si. Ela também é composta por várias estruturas. Aqui na imagem a gente consegue ver as partes que ela tem. A casca, que a gente pode chamar de tegumento, o endosperma, que a gente pode chamar de albume, e o embrião, que vai depois sair e dar desenvolvimento ao resto da planta. A casca vai ser essa parte que vai envolver ela. Eu trouxe para te mostrar a semente do abacate, que a gente mostrou no início da aula. Quando a gente corta ela assim, ó, igual um Kinder Ovo, a gente consegue ver que ela tem partes. Então a casca dela, ou o tegumento, é essa partezinha aqui que eu tô te mostrando, que é a molinha que reveste. Ela vai ser mais rígida para poder proteger o albume. O que é o albume? É essa parte que está aqui dentro da semente, ó. E aí o embrião, ele vai estar aqui dentro, em alguma parte aqui vai se desenvolver o embrião. Nesse caso a gente não consegue ver ele porque o fruto e a semente ainda não estão totalmente maduros. Mas se você tiver na sua casa um abacate, um pêssego, uma laranja, um limão, um milho, um feijão, qualquer outro tipo de semente que esteja prestes a se desenvolver e está pronta para ser plantada, você consegue ver o embriãozinho se você tirar a casca da semente. Isso é bem legal. Dá uma de explorador do ambiente aí na sua casa e sai abrindo sementes para você ver o que você encontra. Vai que você acha alguma coisa legal. Aí você tira uma foto e posta para me marcar lá para eu poder ver. Ou manda para o seu professor, que seu professor vai adorar ver o seu trabalho de explorador do ambiente. Vamos continuar agora para entender a função das outras partes da semente. O endosperma, que é a parte que tem dentro da semente, ele vai ter amido, óleos e proteínas. Para que vai servir tudo isso? Vai servir para nutrir o embrião. Já que a planta não tem placenta para poder nutrir o filho dela, que é a semente, ela vai ter esse endosperma que vai nutrir o embrião, que vai dar origem à nova plantinha. Nele, a gente vai encontrar uma raiz embrionária. Essa raiz vai ser aquela primeira pontinha que você vai ver saindo da semente. E a gente chama ela de radícula. Não é ridícula, é radícula, ok? E aí, as sementes, elas podem ter 1 ou 2 cotilédones, que são folhas embrionárias. Então, se você pegar a semente, no caso aqui, ó, a gente tem a semente da maçã. Eu sei que é pequena, mas se eu pegar para te mostrar a semente e eu abrir ela assim, ó, assim é mais fácil de te mostrar. Eu consigo mostrar para você que ela tem 2 partes. E aí, em alguns casos, a gente consegue tirar a casquinha dela e a gente só encontra uma parte. Então, dependendo da planta, a gente pode classificar ela em monocotiledônia ou eudicotiledônia. Eu já te contei isso, não contei? Acho que sim. Eu sim contei. Então, se você olhar isso, você consegue descobrir a característica da semente. E aí o cotilédone vai ser essa folhinha que vai ser diferenciada, que vai poder ajudar a nutrir e proteger o embrião. A função, então, do cotilédone é fornecer nutrientes para a planta jovem no início do seu desenvolvimento. Lá no comecinho, quando a radícula começar a sair por dentro da semente, ela vai precisar de nutrição. E aí, no caso do arroz, do trigo e do milho, ele só tem um cotilédone, porque são plantas que não precisam de 2. Então, elas têm 1 e tá tudo certo. O feijão, o café, o amendoim, a soja, que são exemplos de eudicotiledôneas, eles vão ter 2 cotilédones. Então, eles vão ter 2 partezinhas para nutrir o embrião e a radícula que vai sair quando a planta estiver pronta. E a gente vai entender o que vai precisar para isso acontecer. Mas antes tem uma atividade, um quiz. A semente é uma estrutura importante, pois garante proteção ao embrião e fornece-lhe nutrientes no momento do seu desenvolvimento inicial. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma das partes da semente.
Então eu te contei vários nomes das partes. Analisa aqui e me diz qual que não faz parte da semente. E eu já volto.
Estamos de volta, galera! E esse exercício estava tão fácil, mas tão fácil que você já sabe a resposta. A resposta certa para essa questão é a letra D. O pericarpo é a parte do embrião que vai fornecer nutrientes, então, para a planta no início do desenvolvimento. E agora a gente vai falar de dispersão das sementes. A dispersão vai ser o transporte da semente para longe da planta que fez essa semente. E por que tem que ter essa dispersão? Para que a semente não caia muito próxima da planta que fez ela. Sabe aquela história de que o fruto não cai longe do pé? É por isso que a gente tem que pensar em dispersão, para que a semente não caia tão próxima da planta mãe e não tenha competição por água, nutrientes do solo, por luz. Porque pensa, a planta vai crescer, vai ficar uma árvore enorme e aí ela vai esticar o galho dela, tem uma árvore do outro lado. Aí ela estica do outro lado, tem outra árvore do outro lado. Então ela precisa ir um pouco mais para longe para que ela possa crescer e ficar forte e grande e bonita. E aí a gente tem várias formas de desenvolver esse tipo de dispersão. Essa dispersão pode acontecer pelo vento, pela água, por animais. No caso da arara, da gralha azul, que é o caso da angiosperma, da gimnosperma, desculpa. Vários animais podem fazer isso. E a gente tem como exemplo o dente de leão. Eu trouxe para mostrar para você um dente de leão. Quem nunca na vida um dia pegou uma flor dessa e ajudou na dispersão das sementes dessa flor? Então a gente pode nesse momento demonstrar como que pode ser feito esse tipo de dispersão, que é através do vento. Assim, essa semente ela consegue ir para longe da planta que fez ela e aí ela vai cair em outro lugar. Esse tipo de planta, ela se espalha muito fácil, porque o vento, ele consegue mover muito rápido. Qualquer movimento que fizer, a semente está voando. Então, um tipo de dispersão de sementes pode ser através do vento. E você pode fazer isso em casa se você achar interessante. Agora a gente vai falar sobre a germinação da semente. Essa semente que eu assoprei, ela voou para longe. Mas e daí? Como que vai virar um novo dente de leão? Ela vai precisar cair em um solo que tenha condições adequadas. E ela vai precisar de luminosidade, de umidade e de temperatura adequada para isso acontecer. Muitas sementes, elas passam um tempo em dormência. Então ela está ali só recebendo nutriente do cotilédone, conseguindo guardar a substância, esperando o momento certo. Quando ela está no solo, que tem luz, que tem umidade e que tem o calorzinho que ela precisa, ela sai dessa dormência e germina. E aí o processo de germinação é quando aquela radícula sai de dentro da semente e desenvolve o embrião para fora. E aí a gente pode ver a florzinha ou a plantinha saindo do solo. Isso é muito lindo, é um milagre da natureza. E aqui a gente consegue ver as fases da germinação. Então a primeira etapa é quando a semente vai absorver a água do solo e ela vai inchar. A casca dela tem que romper. Depois, o embrião vai se desenvolver, a radícula vai crescer e vai fixar aqui no solo, porque ela é uma raiz primitiva. E aí a planta vai ficar grudadinha ali e vai começar a absorver água e sais minerais que estão no solo. Depois, as reservas nutritivas que estão aqui no cotilédone vão ser usadas para a planta conseguir sair para fora do solo. E aí ela vai desenvolver as primeiras folhas que vão dar condições para ela de realizar a fotossíntese. Aí, meu bem, depois que ela faz fotossíntese, ela cresce e fica muito linda. Depois não tem mais o que fazer não, ela vai ter a vida dela ali, vai produzir novas sementes e vai completar o ciclo de vida da planta. Então agora vamos fazer a última atividade para fixar todo esse assunto. O coco, ele é um fruto que apresenta um mesocarpo fibroso, que retém ar. Essa característica nos permite concluir que a semente do coco ela é dispersa pelo vento, pela água, pelos pássaros ou por morcegos? Pensa, lembra do que a gente falou aqui na aula e marca no seu caderno qual que é a resposta correta. E daqui a pouquinho a gente volta.
Estudamos de novo, galera, e estava muito fácil. Pelo vento não é. A gente viu que pelo vento quem dispersa as sementes é o dente de leão. Por pássaros a gente também viu que não. E por morcegos a gente nem falou de morcegos. Então a dispersão do coco se dá facilmente através da água. E aí com isso a gente chega ao momento de lembrar as coisas importantes dos tópicos de hoje. Os frutos, eles vão surgir após a fecundação nas flores. A gente viu que tem fruto que não tem fecundação, mas geralmente eles surgem depois desse momento. Os frutos, eles vão ter 3 partes principais. Então, epicarpo, que é a casca, mesocarpo, que é a parte da polpa, e endocarpo, que é onde está a semente. A função dos frutos vai ser proteger as sementes, que podem ser dispersas de várias formas e germinar quando caem em solo com condições propícias. Então elas têm a dormência, elas precisam despertar essa dormência para poder dar origem a uma nova planta. E a semente é composta de cotilédones, que são reservas nutricionais para o embrião. A gente consegue usar essa característica para classificar as plantas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, que é um conteúdo mais complexo que você vai estudar quando chegar no ensino médio. Mas agora você já sabe, quando você chegar lá, você já vai ter um pouquinho na sua mente sobre o que se trata esse assunto. E aí chegamos no momento de dizer tchau. Eu digo para vocês se cuidarem, manterem uma rotina de estudo, separa um período do dia, ou amanhã ou à tarde, para você poder estudar de verdade. Assista os vídeos, veja os slides, faça resumos, poste as fotos dos seus resumos, vai ser muito legal ver. Tenha um momento para você brincar, para você fazer uma atividade física, converse com as pessoas da sua casa, interaja, ajude sua família, se mantenha conectado com eles. É um momento que a gente precisa estar unido. Thank you, muito obrigado por assistirem mais essa aula. Keep safe, que é se mantenham seguros. E a gente se encontra em mais uma aula de ciências daqui a uma semaninha. Até mais!